Em algum lugar do mundo, existe uma vila onde o padeiro ainda conhece o nome de todos os clientes. Onde as crianças brincam na rua até o anoitecer. Onde as cercas são de madeira, os portões são esculpidos à mão e ninguém trancou a porta de casa esta manhã. Esses lugares parecem invenção, parecem cena de filme ou memória distante de uma infância que talvez nunca tenha existido assim, mas existem e estão mais perto do que você imagina. A Romênia guarda entre suas montanhas e vales algumas das comunidades mais preservadas de toda a Europa. Vilas que sobreviveram a invasões, guerras e séculos de transformação sem perder aquilo que as tornou únicas. Castelos e fortalezas surgiram sobre colinas, não como monumentos, mas como refúgios, postos de observação e símbolos de sobrevivência em uma terra onde a história nunca permaneceu imóvel. Lugares onde a vida ainda segue um ritmo que o mundo moderno esqueceu, ou trocou por algo que prometia ser melhor. Hoje vamos entrar em 7 desses lugares, não como turistas, não como observadores de passagem, mas como alguém que finalmente tem tempo para parar, olhar em volta e entender o que está vendo. Vamos descobrir por que uma pequena vila resistiu por quase 900 anos. Vamos entender o que uma montanha ensina a quem vive sob sua sombra todos os dias. Vamos conhecer comunidades que construíram igrejas como sistemas de sobrevivência e escadarias para proteger crianças do inverno. Cada lugar carrega uma história. Cada história carrega algo que, no fundo, todos nós reconhecemos. Porque não é sobre a Romênia, é sobre o que nós perdemos e o que ainda é possível encontrar. E se em algum momento você sentir falta desses lugares, dessas ruas onde cada pedra guarda uma história, dessas comunidades que atravessaram séculos sem esquecer quem são, você sempre poderá voltar, porque existem muitos outros lugares como estes esperando para serem descobertos. Basta se inscrever no canal e novas jornadas continuarão ao seu alcance. Agora, sem pressa, deixe a Romênia revelar seus últimos detalhes e permita que o próximo capítulo encontre você da mesma forma que encontramos estes lugares, com curiosidade e com tempo para observar aquilo que o mundo costuma ignorar. Biertan. Nesta pequena vila da Transilvânia, nenhum casal desistia um do outro sem antes passar por uma prova. Nenhum casamento em Biertan terminou em divórcio. Não era coincidência, era arquitetura. Dentro da igreja fortificada, existe uma sala que poucos visitantes conhecem. Ela foi construída especificamente para abrigar casais em crise. Quando um matrimônio estava prestes a se romper, os dois eram trancados juntos naquele espaço por 2 semanas, com uma única cama, um único prato e um único cálice. A ideia era simples. Antes de desistir um do outro, precisavam lembrar como era depender um do outro. Em 200 anos, apenas um casal pediu o divórcio após passar por ali. De acordo com o luteranismo, a religião dos saxões da Transilvânia, o divórcio era permitido em certas circunstâncias, como o adultério, mas era preferível que os casais tentassem salvar sua união. Se o divórcio ocorresse, o marido tinha que pagar à ex-esposa metade de seus ganhos, mas se ele se casasse novamente e se divorciasse novamente, a segunda esposa não teria direito a nada. A razão para permanecerem juntos provavelmente não era amor. A razão era trabalhar e sobreviver, explicou Ulf Ziegler, atual sacerdote de Biertan. Se um casal ficava trancado dentro da casa por 6 semanas,
Era muito difícil para eles ter comida suficiente no ano seguinte. Então havia pressão para sair e continuar trabalhando juntos. Imagine chegar a Biertan no início da manhã. A neblina ainda cobre as colinas ao redor, e os telhados de telha vermelha emergem devagar da névoa, como se a vila estivesse acordando junto com você. As ruas são estreitas e silenciosas. As pedras do caminho guardam a umidade da noite anterior. E lá no alto, dominando tudo, a igreja fortificada observa a vila com a paciência de quem já viu muitas gerações passarem. Essa igreja é patrimônio mundial da Unesco. E existe uma razão para isso que vai além da arquitetura. Construída entre os séculos XV e XVI pelos saxônicos que habitavam a região, ela não foi erguida apenas como espaço de fé. Era o centro organizador de toda a vida comunitária. Suas 3 muralhas concêntricas protegiam não apenas pessoas, mas documentos, alimentos e os instrumentos de trabalho que garantiam a continuidade da vila. Suba até a entrada principal e observe a fechadura da porta da sacristia. Ela possui um mecanismo com 19 trancas que se acionam simultaneamente com uma única chave. Os saxônicos a enviaram para a Exposição Universal de Paris em 1900 como símbolo de engenharia. Voltou com premiação. Ninguém acreditou que aquilo tinha sido fabricado numa pequena vila da Transilvânia. Biertan nunca foi uma cidade grande, nunca precisou ser. Ela entendeu antes de qualquer lugar que a força de uma comunidade não está no tamanho, está na precisão com que cada pessoa cuida da sua parte. Castelo de Corvin. Existem castelos que foram construídos para proteger, e existem castelos que foram construídos para intimidar. O castelo de Corvin nunca escondeu qual dos dois era. Erguido no século XV por Janus Hunyadi, um dos guerreiros mais poderosos da Europa medieval, ele não foi projetado para ser belo. Foi projetado para ser impossível de ignorar. As torres cilíndricas sobem abruptas sobre um desfiladeiro rochoso. As muralhas negras absorvem a luz em vez de refleti-la. E o fosso que circunda a estrutura não era apenas uma barreira. Durante séculos, a lenda local dizia que ursos e leões eram mantidos ali para garantir que ninguém que entrasse sem permissão saísse com vida. A ponte de madeira que cruza o fosso range a cada passo. As pedras das muralhas são irregulares e escuras, manchadas por séculos de umidade e tempo. E antes mesmo de entrar, o castelo já comunicou tudo o que precisava. Aqui, o poder tinha forma, peso e sombra. Por dentro, a história se torna ainda mais densa. O Salão dos Cavaleiros, com seus arcos góticos e janelas estreitas, foi palco de negociações que moldaram o destino da região. A capela do castelo guarda afrescos que sobreviveram a invasões, incêndios e séculos de abandono. E no pátio interno, um poço de 30 metros de profundidade carrega uma das lendas mais perturbadoras do lugar, escavado por prisioneiros turcos que acreditavam que a liberdade seria sua recompensa ao encontrar a água. Encontraram, e nunca foram libertados. O castelo de Corvin passou por muitas mãos ao longo dos séculos. Cada novo dono acrescentou uma torre, uma ala, uma história,
Cada um deixou sua marca nas pedras e levou consigo algo que o poder sempre cobra. Hoje ele é considerado um dos 7 castelos medievais mais importantes da Europa. Mas caminhar por seus corredores é entender que a grandeza e a crueldade raramente chegam separadas. E talvez seja isso que o castelo de Corvin ensina a quem para ouvir. Que o poder construído sobre o medo não dura, duram as pedras que ele deixou para trás. Que os nomes dos que sofreram dentro dessas muralhas foram esquecidos, mas o peso desse sofrimento ainda se sente em cada corredor escuro, em cada degrau gasto, em cada janela que olha para o fosso lá embaixo. Alguns lugares existem para ser admirados. Este existe para ser compreendido. Sigishuara. Esta cidade guarda um segredo que o mundo transformou em lenda. Em 1431, uma criança nasceu dentro dessas muralhas. Seu pai era um guerreiro temido. Seu nome se tornaria sinônimo de terror em toda a Europa. Essa criança cresceu e o mundo passou a chamá-la de Vlad, o Empalador, a inspiração real por trás do mito do Drácula. Séculos depois, seu nome ainda atravessa fronteiras. Livros foram escritos, filmes foram produzidos, lendas surgiram. E embora muitas dessas histórias pertençam ao universo da ficção, elas nasceram de uma figura histórica que realmente caminhou por estas mesmas ruas. O mais curioso é que enquanto o mundo passou a associar a Transilvânia a vampiros, castelos sombrios e criaturas da noite, Sigishuara continuou sendo algo muito diferente. Muitas vilas blás históricas do mundo pareçam bonitas, mas vazias. Elas sobreviveram ao tempo, mas perderam parte daquilo que as tornou especiais. Mas Sigishuara seguiu outro caminho. Imagine caminhar por uma rua de paralelepípedos que existe há 800 anos. As casas coloridas, amarelo, laranja, terracota, se inclinam levemente umas em direção às outras, como se sussurrassem segredos que o tempo ainda não apagou. O ar carrega o cheiro de madeira antiga e pedra úmida. E em algum lugar acima de você, um relógio marca as horas com a mesma indiferença de sempre. Essa é a Torre do Relógio. Construída no século XIV, ela não foi erguida apenas para marcar o tempo, mas para lembrar a cada batida que ele nunca para. Ferreiros, sapateiros e alfaiates que viviam aqui acordavam com esse som. Era uma cidade que corria, mas sabia exatamente por quê. Suba a escadaria coberta dos estudantes. São 175 degraus de madeira, protegidos por um teto que existe desde 1642, construído para que as crianças chegassem à escola mesmo nos invernos mais duros da Transilvânia. Apoie a mão no corrimão. Sinta a irregularidade da madeira gasta por séculos de palmas e dedos. Cada imperfeição ali é uma vida que passou pelo mesmo caminho. No topo, a cidade se abre embaixo de você. Telhados vermelhos, torres que resistiram a invasões, epidemias e guerras. E lá embaixo, pessoas que ainda hoje moram, trabalham e envelhecem dentro dessas muralhas. Porque Sigishuara é uma das últimas cidadelas medievais habitadas do mundo. Não é um museu, é um lugar onde o tempo passou rápido demais, mas deixou tudo para trás.
Castelo de Bran. Séculos depois da morte de Vlad, um escritor irlandês chamado Bram Stoker transformou sua sombra em lenda. E o mundo passou a procurar o lugar onde o Drácula deveria ter vivido. E encontrou Bran. Existe uma ironia silenciosa nisso tudo. O castelo de Bran, que o mundo inteiro conhece como o Castelo do Drácula, provavelmente nunca foi habitado por Vlad. Os historiadores não encontraram evidências concretas de que ele viveu ali. Mas o castelo não precisou da verdade para se tornar eterno. Precisou apenas da imaginação de quem o vê pela primeira vez. E é impossível não entender por quê. Imagine chegar a Bran numa manhã de outono. A névoa ainda cobre o vale e o castelo emerge das rochas devagar, como se estivesse crescendo da própria montanha. As torres brancas se erguem contra o céu cinza com uma precisão que parece calculada para impressionar. As janelas estreitas observam a estrada lá embaixo. E há algo na geometria daquelas muralhas, nos ângulos, nas sombras, nos telhados pontiagudos, que faz o corpo entender antes da mente o porquê desse lugar ter sido escolhido pelo mito. Construído no século XIV pelos saxônicos para proteger a passagem comercial entre a Transilvânia e a Valáquia, o castelo funcionou durante séculos como posto de controle e defesa. Quem passava por ali pagava impostos, declarava mercadorias e seguia em frente. Era burocracia medieval, não terror gótico. Mas os corredores internos contam outra história. Os quartos são pequenos e os tetos baixos. As escadarias em espiral sobem sem aviso. Passagens secretas conectam andares que não deveriam se conectar. Caminhar pelo interior de Bran é sentir a lógica de um lugar construído para confundir, onde cada porta pode ser uma saída ou uma armadilha. O mito não escolheu Bran por acaso. Escolheu porque Bran parece, desde sempre, um lugar que guarda segredos. Brasov. Brasov foi construída no cruzamento de dois mundos. De um lado, a ordem germânica dos saxônicos que ergueram suas igrejas, suas muralhas e suas guildas com a precisão de quem sabia que a sobrevivência dependia da disciplina. Do outro, as rotas comerciais que desciam dos Balcãs e do Oriente, trazendo especiarias, tecidos, línguas e costumes que nenhuma muralha conseguia manter do lado de fora. As caravanas de mercadores subiam pelos vales dos Balcãs, cruzavam as passagens das montanhas dos Cárpatos e chegavam até Brasov, que funcionava como um dos principais entrepostos comerciais da região. Tudo passava por ali antes de seguir para a Europa Central. Essa tensão moldou tudo. Imagine caminhar pela Piaça Sfatului, a praça central de Brasov, numa manhã de outono. Os edifícios ao redor carregam fachadas barrocas e góticas que se misturam sem pedir permissão. No centro, a antiga Casa do Conselho, construída no século XV,
ainda observa a praça com a autoridade de quem já viu mercadores de dezenas de nações negociarem embaixo de suas janelas. O cheiro de café e pão fresco sai das portas abertas dos estabelecimentos ao redor. E ao fundo, espremida entre as casas como se sempre tivesse estado ali, a Igreja Negra se ergue em silêncio. Ela é a maior igreja gótica do leste europeu. Seu nome veio de um incêndio devastador em 1689 que enegreceu suas paredes de pedra. Mas o que sobreviveu às chamas foi mais do que a estrutura. Sobreviveu uma coleção de tapetes orientais doados por mercadores que comercializavam com Brașov há séculos. Hoje, mais de 100 desses tapetes ainda enfeitam suas paredes internas. É o Oriente guardado dentro de uma catedral gótica europeia. Esse detalhe diz tudo sobre Brașov. A cidade nunca escolheu entre os dois mundos que a formaram. Ela absorveu os dois, a arquitetura metódica do Ocidente e a riqueza visual do Oriente. E criou algo que não existe em mais nenhum outro lugar da Romênia. Subir até a fortaleza de Brașov, no alto da colina, e olhar para baixo é entender essa história de uma vez. A cidade se abre entre as montanhas como um mapa vivo de tudo que ela já foi. Praças, torres, telhados e ruas que ainda carregam o peso silencioso de séculos de trocas, negociações e encontros entre povos que o acaso colocou no mesmo caminho. E escolheram aqui construir algo juntas. O resultado é Brașov. Sibiu. Sibiu observa você antes de você observá-la. Nos telhados das casas do centro histórico, existem pequenas janelas inclinadas que emergem da telha como pálpebras entreabertas. Os moradores as chamam de olhos de Sibiu. Foram projetadas no século XVIII para ventilar os sótãos, mas criaram algo que nenhum arquiteto planejou: a sensação permanente de que a cidade está acordada, atenta e olhando para baixo enquanto você caminha por suas ruas. É difícil não sentir isso. Sibiu guarda uma lista de primeiros que poucos conhecem. Foi aqui que surgiu a primeira gráfica da Romênia, o primeiro jornal romeno, a primeira enciclopédia, o primeiro cinema a céu aberto do país e o primeiro hospital psiquiátrico. Não era apenas uma cidade medieval bem preservada, era um laboratório de ideias numa época em que grande parte da Europa ainda tentava entender o que era modernidade. O Museu Brukenthal, fundado pelo barão Samuel von Brukenthal no século XVIII, é o mais antigo museu de arte da Romênia e tem 3 anos a mais que o próprio Louvre de Paris. Apesar de ser o museu de arte mais antigo da Romênia e mais antigo que o Louvre, ele está localizado em uma cidade que muitas pessoas fora da Europa Oriental nunca ouviram falar. A Ponte das Mentiras, o primeiro construído em ferro fundido da Romênia, carrega uma lenda local. Ela range e treme sempre que alguém mente em cima dela. Durante séculos, era o lugar onde comerciantes faziam promessas, onde jovens declaravam amores e onde acordos eram selados.
A ponte, dizem os moradores, nunca ficou completamente silenciosa. Entre 1692 e 1791, Sibiu foi a capital da Transilvânia sob o domínio Habsburgo. Um século inteiro no centro do poder de uma das regiões mais disputadas da Europa. E depois, silenciosamente, voltou a ser apenas uma cidade entre montanhas. Talvez seja por isso que Sibiu tem aquela qualidade rara de lugares que já foram grandes e não precisam mais provar nada. Ela simplesmente existe, com seus olhos abertos nos telhados, sua ponte que range e seus séculos de primeiros que o mundo esqueceu de registrar. Alba Iulia. Existem lugares que guardam um único momento, um momento tão grande que tudo que veio antes e depois parece apenas preparação. Alba Iulia é um desses lugares. E esse momento aconteceu no dia 1º de dezembro de 1918, quando romenos vindos da Transilvânia, da Valáquia e da Moldávia se reuniram aqui para assinar a unificação de um povo que havia sido dividido por séculos. Naquele dia, a Romênia moderna nasceu, mas Alba Iulia carregava a história muito antes disso. A cidadela que existe hoje foi construída pelos Habsburgos no início do século XVIII, em forma de estrela de 6 pontas, uma das mais elaboradas fortificações militares da Europa Central. Vista do alto, ela parece um símbolo geométrico desenhado na terra, com muralhas que se abrem em ângulos precisos para dificultar qualquer ataque inimigo. 7 portões controlavam o acesso. Cada um foi projetado para impressionar antes de proteger. Imagine entrar pela porta terceira, a entrada principal da cidadela. Sobre ela, esculturas em pedra representam batalhas e vitórias do Império Habsburgo. O portão não foi construído apenas para ser atravessado. Foi construído para ser sentido. Para que quem passasse por ali entendesse antes de qualquer palavra quem detinha o poder. Dentro das muralhas, o tempo parece organizado de outra forma. A Catedral do Coroamento, construída no início do século XX, guarda os túmulos do rei Fernando I e da rainha Maria, os soberanos que governaram a Romênia unificada. Poucos metros adiante, a Catedral Católica de São Miguel existe desde o século XIII, atravessando invasões, ocupações e mudanças de poder sem perder seus pilares românicos. 2 templos, 2 séculos de diferença, no mesmo pátio. Alba Iulia nunca foi apenas uma cidade. Foi o palco onde a história da Romênia encontrou seu ponto de virada. O lugar onde um povo fragmentado por impérios, guerras e fronteiras arbitrárias finalmente pronunciou seu próprio nome em voz alta. E fez disso uma data que o país celebra até hoje. Rúpia. Existem lugares que foram construídos por reis, e existem lugares que foram construídos por pessoas comuns que simplesmente não queriam morrer. Rúpia é um desses lugares. Os primeiros sinais de ocupação humana nessa colina de basalto remontam ao Paleolítico, entre 5.500 e 3.500 anos antes de Cristo.
Muito antes de qualquer reino, qualquer império ou qualquer fronteira, alguém já havia entendido o que aquela rocha alta significava. Significava sobrevivência. Foi sobre essa mesma rocha que os saxônicos ergueram sua cidadela no século XIV. A primeira menção escrita à fortaleza data de 1324, numa crônica que registra uma revolta dos saxônicos da Transilvânia contra o rei húngaro Károly I. Encurralados, eles usaram a cidadela como refúgio. Não era um castelo de nobreza. Era um esconderijo de um povo que precisava resistir. Imagine subir a colina de basalto numa tarde de outono. O vento vem das montanhas e carrega o cheiro de terra e pedra úmida. A cada passo, a fortaleza cresce acima de você. Suas muralhas irregulares surgindo em 3 níveis distintos, cada um construído em uma época diferente, cada um respondendo a uma ameaça diferente. A Torre do Bacon, chamada antigamente de Torre Nova, era usada para conservar carne e banha para a comunidade nos períodos de cerco. Não havia detalhe pequeno demais para ser pensado. A sobrevivência exigia precisão. A vista se abre sobre os campos da Transilvânia em todas as direções, e é ali, naquele silêncio, que a história de Rupea faz sentido completo. A cidadela ficou abandonada por décadas após um incêndio em 1643 e uma tempestade devastadora em 1790 que destruiu seu telhado. Por mais de 2 séculos ela esperou, esquecida, aberta ao vento e à chuva, mas de pé. Foi restaurada entre 2011 e 2013, com o apoio do governo romeno e da União Europeia, e devolvida ao mundo não como ruína, mas como memória viva. Rupea nunca foi grandiosa por escolha, foi grandiosa por necessidade, construída por mãos que sabiam que sem aquelas muralhas não haveria amanhã. E talvez seja isso que a torna impossível de esquecer. Alguns lugares ainda preservam seus relógios antigos, marcando o tempo sem pressa. Outros continuam abrindo portões todas as manhãs, repetindo tradições que atravessaram séculos. Há muralhas de pedra que ainda guardam histórias silenciosas, montanhas que observam o passar das gerações e campos onde o ritmo da vida segue sendo definido pelas estações. Esses lugares não estão esperando que o mundo os descubra. Eles simplesmente continuam, com ou sem câmeras, com ou sem visitantes, com ou sem a nossa atenção. E talvez seja exatamente isso que os torna tão difíceis de esquecer. Porque em algum momento durante essa jornada, algo muda. Você para de olhar para esses lugares como destinos distantes e começa a reconhecer neles algo familiar. Um ritmo, uma calma, uma forma de viver que existe dentro de você como uma memória antiga que nunca foi completamente apagada. A Transilvânia não ensina nada de novo. Ela apenas lembra o que já sabíamos, que o tempo tem mais valor quando é vivido devagar, que a comunidade é mais forte que o indivíduo, que a simplicidade não é ausência, é escolha, e que os lugares mais honestos do mundo raramente aparecem nos roteiros mais procurados. Esta foi apenas a primeira jornada. E se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra outros lugares extraordinários, assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão.